Boa noite a todos, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos. Vamos iniciar as nossas atividades, primeiramente agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui com vocês e pelo sentimento de felicidade, E podemos, uma vez mais, fazermos algumas reflexões que, com certeza, espero ao final da noite sejam bem produtivos. A Semana Espírita do ano passado trabalhou esses temas da influência dos Espíritos em nossas vidas. E esse primeiro tema, nada melhor do que a gente começar debatendo isso, a existência dos Espíritos, há Espíritos. Então eu gostaria já de iniciar fazendo uma pergunta a vocês aqui. Quem aqui ainda não viu um Espírito hoje? Hoje, só se vê hoje. Nós vamos ver se até o final da nossa reunião a gente consegue essa manifestação para que todos vejam, Quem já viu já está acostumado. Quem não viu, a gente, mais no final da reunião, a gente vai pedir para diminuir um pouco a luz, eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Mas podem ficar calmos e tranquilos, que nada apavorante não, é que a gente vai tentar trabalhar justamente essa desmistificação, esse medo que nós temos dos espíritos e que por muitos e muitos anos nos perturbou ao ponto da gente nem querer saber, A gente não quer nem conversar sobre isso, E talvez não foi à toa pelo qual Kardec escolheu essa pergunta, há espíritos, para iniciar um verdadeiro tratado sobre a forma, os métodos de se comunicarem com os espíritos, Há espíritos é o primeiro capítulo do livro dos Médiuns, que foi lançado, editado por Kardec em 1861. E então a gente vai justamente trabalhar em cima dessas observações que Kardec pôde trazer, Sempre respaldado pelo que a doutrina nos orienta nos livros básicos, Então a gente vai tentar fazer essa explanação na noite de hoje, para que isso fique muito bem entendido, como falei, para que a gente possa desmistificar, para que a gente possa ter um bom relacionamento com os espíritos, afinal de contas eles estão ao nosso redor, a todos os momentos. E para que a gente possa iniciar, essa questão da existência dos espíritos é algo que realmente remonta de muito tempo. A gente sempre diz que não foi a doutrina espírita que inventou os espíritos, e de fato não a foi. A manifestação espiritual, ela pode ser observada em praticamente todas as civilizações. Pode recuar no tempo aí toda e qualquer civilização que a gente puder trazer ou puder ter alguma história sobre ela, a gente vai ouvir e vai ver os relatos das mais diversas manifestações. E de onde vem esse receio que a gente tem dos espíritos? A primeira coisa vamos imaginar nas primeiras encarnações, quando o ser humano descobriu que éramos mortais, esse nosso corpo era mortal. Quando o ser humano descobriu que se chegássemos a nos cortar pelas aridez que enfrentávamos para conseguir alimento, para fazer aquilo que precisava para o nosso sustento, nós poderíamos realmente morrer se acontecesse algum acidente, se fôssemos atacados por algum animal selvagem, Então, uma série de observações que o ser humano viu e percebeu que, acontece alguma coisa que a gente para de funcionar, a gente deixa de respirar, a gente realmente morre, Esse nosso corpo deixa de ter serventia. E daí criou-se já esse medo da morte, Então todos tinham evidentemente medo de morrer, até porque o medo da morte é algo intrínseco, que o ser humano traz consigo até para valorizar a vida. Então nós já vemos com esse receio da morte, Ou seja, essa vontade de nos mantermos vivos. E é algo que é estritamente natural, mas que esse receio ele não pode ser confundido com o pavor que muitas vezes a gente tem em até falar, comentar. Tem gente que não quer nem falar disso aí, não. Nosso irmão Pipoco muitas vezes já colocou, que nós, enquanto encarnados, deveremos conversar com os nossos familiares a respeito da forma como quereremos partir dessa vida, sermos sepultados, Outro já colocou diversas vezes que
o local que ele quer, quando o dia chegar, vai ser aqui na casa do caminho, local onde ele passou muito tempo, quando ele passa, né? Passou não, né? Estás falando já. Quando ele passa grande parte da sua vida, então ele já colocou que o seu velório gostaria de ser aqui, né? E muitas outras pessoas já manifestaram esse interesse, como acontece nas igrejas evangélicas e tudo mais. A gente tem que conversar sobre isso, mas muitas pessoas têm um verdadeiro pavor, né? Que simplesmente não querem nem tocar no assunto, não quero nem falar sobre isso, mas é algo que precisamos falar, né? Afinal, é uma verdade absoluta de todos passaremos, né? Então esse receio, esse pavor, ele tem que ser aos poucos quebrado, né? A gente tem que discutir a respeito disso, não é porque seja algo difícil, seja algo que nos causa aquela dor, aquele choque, que a gente não vá falar a respeito. Mas enfim, o medo da morte, né, foi que começou a ter essas primeiras percepções de que poderia existir uma vida após a morte, né? A própria questão filosófica da destinação, né, já que somos, enquanto corpo, somos mortais, qual a destinação que nós teremos após o desencarne? Então isso é uma questão que permeou todas as antigas civilizações. E pelas manifestações que foram encontradas, né, se a gente pode observar, vamos recuar no tempo, né, as mais antigas civilizações egípcias, mesopotâmicas, né, os egípcios, acho que não convém nem nos alongar tanto, porque eram extremamente, trabalhavam extremamente essa questão da morte, né, da pós-morte, mumificavam os seus corpos, esperando que o espírito pudesse voltar a habitar. Era um conceito de reencarnação ainda não tão elaborado quanto o que nós temos hoje, mas os egípcios eram extremamente reencarnacionistas, eles tinham essa percepção da morte, eles tinham essa percepção da pós-vida, né, de que o espírito se mantinha vivo. Os mesopotâmios também, né, daqueles povos sumerianos, todos tinham essa percepção, era algo comum, né? Mesmo que ainda de forma não tão elaborada como nós conhecemos hoje, como nós discutimos dentro da doutrina. Mas todos esses povos, eles já tinham essa percepção. Se formos para a Grécia, né, Aristóteles tinha o que ele chamava da centelha divina, que era, pela descrição que Aristóteles faz, era o próprio espírito em si. Era a centelha divina que habitava o corpo e o animava, né? É a descrição que nós temos hoje para o nosso espírito, né? Que de fato nos anima enquanto seres encarnados. E daí a gente vai, todas as civilizações, elas tinham essas manifestações, inclusive o próprio povo hebreu, que teve diversas manifestações, inclusive muitas narradas na Bíblia, né, no livro sagrado dos Hebreus, na Torá, que explicitava essa possibilidade da comunicação. Acho que não vem nem ao caso a gente se alongar, mas a gente conhece diversas passagens, né? A própria proibição, né, de Moisés com relação à comunicação, né? Se algo precisou ser proibido, é porque existia, não tinha sentido você proibir algo que não existisse, né? Então, na verdade, a comunicação com os espíritos, a comunicação, aquelas pitonisas, aquelas sacerdotisas, né, que tinham um dom que hoje nós chamamos da mediunidade, que podiam manter diálogo com os espíritos, né? Elas utilizavam esse dom de forma muito corriqueira. Era comum para todo e qualquer negócio. O camarada ia fazer uma troca de um bezerro com uma galinha com o vizinho, ia perguntar à sacerdotisa para saber se essa troca ia ser boa. Ia fazer uma permuta entre os terrenos. Então tudo aquele povo ele colocava, né, para saber, como uma adivinhação, como algo que pudesse, um espírito que pudesse direcionar o seu caminho. Então era algo corriqueiro naquela época, tão corriqueiro que Moisés teve que realmente, como grande legislador que foi, né, determinar a proibição desse tipo de comunicação, porque estava tendo abusos com relação a esse dom da mediunidade. Então a gente percebe que, na verdade, como falei há pouco, não foi nem um pouco invenção do Espiritismo, muito pelo contrário. Em todas as narrativas históricas das civilizações a gente vai encontrar esses relatos, essas comunicações, essas aparições, né? Então que a gente tenha isso em mente, que não acontece somente em algumas religiões ou em alguns povos. Isso acontece, essa possibilidade de se comunicar com os espíritos é uma faculdade normal, né?
e que acontece em todas as civilizações a todo momento, e sempre aconteceu, desde o povoamento do nosso orbe terrestre. Mas nós temos de fato muito medo de conversar a respeito disso. Nós nos cerceamos bastante, porque o medo do desconhecido. Alô? O medo do desconhecido. O medo do desconhecido nos causa esse desconhecimento e esse medo de fato da gente conversar a respeito. Então que a gente possa ao longo da noite, né, conversar um pouco, e o grande objetivo é que a gente perca muitas vezes esse pavor, esse receio que a gente tem de falar a respeito de temas como a morte, de temas como espíritos, né? É o nosso grande objetivo. Mas, apesar de ser algo que acontecia com extrema... era bem rotineiro essa manifestação dos espíritos, esse medo, esse pavor, sempre impediu que as pessoas se pusessem a questionar, a procurar saber de fato o que estava acontecendo, o que é que causava essas manifestações, o que é que ocorria, o que é que se passava por trás desse mecanismo, né, da presença dos espíritos. Então, talvez a gente vá perceber que essas dúvidas elas vão sempre aparecer. Mesmo se a gente colocar no crivo da racionalidade, mesmo aquelas pessoas que têm o dom de ver espíritos, ou de ouvir espíritos, ou de psicografar mensagens de espíritos, qual a garantia que nós temos de que aquilo não é apenas, por exemplo, um animismo? O animismo, para quem não está familiarizado com o termo, né, é algo que vem da própria pessoa, ou seja, eu estou ouvindo um espírito e começa a narrar, olha, eu ouvi que um espírito me falou isso, isso e isso. Qual é a garantia que aquilo é de fato uma manifestação mediúnica, ou seja, um espírito que passou essa comunicação, ou é apenas nossa imaginação, né, nossa mente pregando uma peça conosco? E para isso a própria ciência, né, tem uma série de mecanismos de controle. Por exemplo, quando da criação de novos medicamentos, é muito comum a utilização de placebos, né, de pílulas placebos, porque mesmo às vezes as pessoas que recebem a medicação que não tem nada, elas dizem que melhoraram, elas relatam uma melhora, né, porque o fator não é só da medicação em si. A pessoa acreditar que está tomando algo que vai fazer ela bem, né, também faz muitas vezes com que ela melhore. Então, por muitas vezes, ou é obrigatório, né, quando da aprovação de novas drogas, a utilização de grupos de controle que vão utilizar sem saber uma pílula placebo, né, uma medicação que não tem o princípio ativo, para se ter o controle. E de fato, a gente não tem, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas é muito complexo a percepção e a garantia de que uma mensagem recebida, um espírito que aparece, é de fato de uma determinada pessoa, é uma comunicação autêntica. A gente vai já conversar um pouco sobre isso. Mas esses receios e essa dificuldade que a própria ciência tem em experimentar é o que faz com que esse assunto ficasse por muitos e muitos anos encoberto, né, pelo véu do medo, do receio. Talvez o Allan Kardec foi a primeira pessoa que resolveu, né, a partir daqueles eventos que ocorreram na França, né, no século 1800, ele resolveu, né, mediante aquela situação, né, das mesas girantes, né, de uma série de outras manifestações e fenômenos que eram apresentados naquela época na França, Kardec resolveu ir a fundo, buscar conhecer o que de fato acontecia ali. E ele foi, quando Kardec foi conhecer as mesas girantes, né, ele foi para desmascarar. Kardec era magnetizador, era um conhecedor, era um professor, era um educador. Então ele desconfiava de que aquilo era um charlatanismo, era apenas uma armação. Então seu grande objetivo inicial era identificar o que acontecia ali para que as mesas girassem. E na verdade o que ele percebeu é que, fora as frugalidades que aconteciam em algumas dessas manifestações, muitas delas traziam o teor da mensagem muito edificante. Muitas coisas
que muitas vezes estavam acima do conhecimento que aquela pessoa que estava dando a comunicação poderia trazer. Pessoas que conseguiam passar mensagens em outras línguas, pessoas que falavam de maneira extremamente rebuscada, quando não tinham nem estudo para isso. E ele foi começando a perceber que poderia existir algo por detrás daqueles fenômenos das mesas girantes. E foi se aprofundar, e foi estudar, e foi tentar compreender, e foi pesquisar casos, participou de centenas de reuniões, né? Elaborou questões para os espíritos, né? E após 2 anos, né, de exaustivo trabalho, ele editou, né, catalogou o que nós conhecemos hoje como o Livro dos Espíritos. Já no dia 18 de abril de 1857, naquela ocasião, o Livro dos Espíritos foi editado, em sua primeira edição, apenas com 501 perguntas. Né? Na segunda edição, né, 3 anos depois, é que ele foi revisado e ampliado para as 1019 questões que nós temos hoje. Né? Então, naquele momento, em 1857, quando Kardec lançou o Livro dos Espíritos, com essas primeiras 501 questões, que foram perguntas feitas aos espíritos e que as respostas ele iria catalogando, e fazia essas perguntas a mais de um médium. Kardec não foi, fez uma pergunta, teve uma resposta e colocou no Livro do Espírito. Não. Cada uma daquelas questões que hoje constam no Livro dos Espíritos foi colocado para diferentes médiuns, em diferentes reuniões ocorridas em diferentes pontos da Europa. E ele obteve respostas muito similares, e dentre essas respostas ele compilou de forma a trazer o que nós conhecemos hoje como o Livro dos Espíritos. Mas talvez Kardec não tivesse noção do impacto que esse lançamento, que essa obra que ele colocou, que ele editou, tivesse. Naquela época, a Europa vivia uma efervescência cultural e intelectual, e a publicação daquele livro despertou um verdadeiro alvoroço nos estudiosos, nos intelectuais da época. Todos queriam saber, né? Até porque as questões tinham um cunho filosófico extremamente elevado, né? Então todos queriam conhecer mais a fundo a doutrina espírita, e queriam principalmente, né, muitos estudiosos da doutrina queriam saber como Kardec utilizou, qual foi o método que ele utilizou, qual foi a ciência por trás, a metodologia por trás para que ele pudesse catalogar aquilo. E ele recebia centenas de cartas com questões a respeito disso. Kardec, como foi que você elaborou? Qual é o método científico que você utiliza para fazer essas observações e para trazer essas questões? Né? Muitos estudiosos têm essa curiosidade. Não existia até então até hoje não existe, na verdade, essa parametrização das reuniões mediúnicas. Mas hoje a gente tem mais ou menos um escopo de como ocorre uma reunião mediúnica e tudo mais. Naquela época era pura experimentação. Né? As pessoas se reuniam em casa e evocavam os espíritos e faziam perguntas, e não se tinha um método para isso. Né? E Kardec, de uma maneira ou de outra, ele elaborou um método. As pessoas às vezes criticam porque nós espíritos dizemos que a doutrina é científica, mas ela é científica justamente pelo lado da experimentação. Kardec, na verdade, o que ele fez foi observação, faz parte do método científico, experimentação faz parte do método científico, né? Você experimentar diversas vezes e analisar os resultados, observar diversas situações semelhantes e fazer essa depuração dos resultados. Então, por isso que nós caracterizamos a doutrina como científica. Ela muitas vezes não pode ser provada, mas aí é uma distância muito grande. Né? Eu me recordo do próprio Einstein, quando propôs das suas teorias da gravidade, ele comprovou, inclusive matematicamente, mas não tinha como provar. Muitos anos depois, foi que a Academia Britânica, né, se interessou por aquela teoria, né? Lembramos que a teoria ela precisa de provação, e conseguiu, né, através da observação dos astros, identificar a força da gravidade em alguns planetas e assim comprovar a teoria de Einstein. Mas o Espiritismo ele usa método científico, usa muitos métodos para poder comprovar. Agora, a comprovação, de fato, a gente terá, né, dentro em breve, talvez. Né? Não nos esqueçamos, né, que a nossa incapacidade de ver os espíritos, ela se a gente for fazer alguns paralelos, por exemplo, até pouco tempo atrás, nós não tínhamos conhecimento sobre, por exemplo, as bactérias, os micro-organismos. Né? Só após o descobrimento do microscópio é que permitiu-se que a gente pudesse enxergar, né, esses seres
minúsculos, né, que não podem ser vistos aos olhos nus. Então, com certeza, dentro de mais alguns anos, a gente conseguirá inventar, né, uma câmera que possa captar, né, o espírito ou a noção espiritual que ele tem, e assim comprovará, de fato, né, tudo isso que a gente hoje tem através das nossas experimentações. Mas ciência também é isso, né? Então, não vamos dizer que o espiritismo não é ciência, porque também é ciência no seu caráter experimental. Mas como falava sobre Kardec, ele começou a receber essa série de questões e para respondê-las ele utilizou uma outra publicação extremamente importante, que foi a Revista Espírita. A Revista Espírita foi editada, né? E após o Livro dos Espíritos, todas as outras obras, todas as outras 4 obras, foram resultado das publicações que foram sendo realizadas na Revista Espírita. Então a Revista Espírita serviu de realmente um meio de publicação, de comunicação, de divulgação da doutrina, e depois aquilo foi catalogado formando cada um dos livros, né? Muitas dessas questões que eram colocadas para Kardec, ele respondeu através da Revista Espírita, e posteriormente, em 1861, ele lançou o Livro dos Médiuns, né? Que é, como eu falei, um verdadeiro tratado sobre o médium, sobre a forma, sobre os personagens, sobre os atores que estão envolvidos nesse processo mediúnico. Então, Kardec foi extremamente experimental, extremamente metódico, né, para trabalhar nesse sentido. E a gente vê como foi importante também, a gente fala muito das 5 obras básicas, mas a Revista Espírita em si foi uma publicação muito importante para embasá-las nos seus lançamentos, né? Então, que a gente possa compreender um pouco como isso aí surgiu. É chegando a hora da gente ver o Espírito agora, pessoal, né? Já estão aí os Espíritos. Eu vou pedir apenas para que a gente faça uma ação simples, certo? Eu peço para que todos olhem para quem está ao seu lado e vocês verão um Espírito encarnado. A única diferença desse Espírito que está ao seu lado, encarnado, para um que vocês não conseguem ver, é porque o outro está desencarnado, não tem mais a carne. Mas todos nós somos Espíritos. Quer ver um Espírito? Se olha no espelho. Todos nós somos Espíritos. A gente tem essa percepção, não, eu vi um Espírito, eu vi uma alma, tudo, a gente se distancia, né? Como se nós não mesmo fôssemos. Então todos nós somos Espíritos encarnados. Nós somos Espíritos que têm um corpo e não um corpo que tem um Espírito. Então todos nós somos Espíritos. Essa percepção é muito importante, porque eu acho muito interessante quando as pessoas chegam às vezes na casa espírita, e evidentemente não estou fazendo nenhum tipo de juízo aqui, mas às vezes quando é algum problema, né, de cunho mediúnico, ele diz, não, porque tem um obsessor, tem um espírito que está me perturbando e tudo mais. E a percepção que a gente não tem é que muitas vezes esse espírito que está nos causando perturbação, normalmente é sempre alguém muito próximo a nós. Afinal de contas, se desencarnássemos hoje e não tivéssemos consciência disso, eu iria voltar para casa do mesmo jeito, iria deitar do lado da minha esposa, iria abraçar minha filha, iria fazer as coisas que eu faria. Isso, se eu não estiver na carne, eu causaria algum tipo de transtorno. Minha esposa iria se espantar com a minha presença do seu lado, minha filha ia ficar com medo, né, porque estava sentindo alguma coisa, apesar de eu não saber. Então, muito cuidado quando a gente diz assim, eu quero afastar esse espírito. Muitas vezes esse espírito é alguém que nos é muito caro. Normalmente pessoas muito próximas, o pai, a mãe, né, que muitas vezes entristece-se, né, com a negação, né, que nós temos assim, pela nossa compreensão, evidentemente. Mas você imagina uma pessoa que perdeu um pai, perdeu uma mãe e tudo, e aquele pai está lá presente, a mãe está lá presente, a pessoa, eu quero que tire esse espírito daqui, afasta esse espírito daqui. Então que a gente tenha também muito cuidado com os nossos julgamentos, porque muitas vezes esses espíritos que estão próximos a nós simplesmente sintonizaram com algo, né, que nos aproxima, né? Então que a gente entenda que todos nós somos espíritos, não existe distinção. A distinção está em estarmos encarnados ou fora da carne. Precisamos quebrar esse paradigma, né, de nos distanciar. Não, eu sou gente, ali é um espírito. Todos somos espíritos, né? Não tem distinção com relação a isso. Agora que já sabemos da existência dos
espíritos, né? Resta a gente saber, e daí? Ok, eu já compreendi a existência dos espíritos, eu já percebi que de fato eles estão ao nosso redor, estão ao nosso meio. E como eu falei, um dia chegará que a gente poderá comprovar isso, mas a experimentação ela vem a colaborar para que cada vez mais nós nos fortalecemos nessa crença. Eu mesmo tenho muita vontade de ver um espírito. Eu já apaguei todas as luzes lá de casa, fiquei sozinho no escuro, não vi. Eu fiz até, no dia que eu recebi aqui de Nato, me deu a chave da casa do caminho. Eu vim aqui à noite para ver se eu vi um espírito aqui, né? Entrei sozinho, a luz apagada. Olha, o lugar de ver espírito é na casa espírita, né? Vim na casa espírita, tudo apagado, entrei, sentei aqui, fechei os olhos, abri os olhos. Não vejo espírito, não tem quem faça. E aí, Marcelo, como você nunca viu espírito e você acredita em espírito, mas as provas vão muito mais além. A gente não pode se restringir apenas àquilo que a gente vê por tudo que foi falado, né? Pela própria, o espírito em si, o que a gente chama de espírito, somos todos nós, somos princípios espirituais que estão desencarnados, ou seja, não tem essa vestimenta carnal, e por esse corpo ser ainda muito fluido, nossos olhos não percebem, né? Todos os nossos órgãos, de uma forma ou de outra, nos limitam. A nossa vista, os nossos olhos, eles só percebem um determinado espectro da faixa de luz. É o que nos permite que a gente veja, né, algumas cores e outras não, né? Então a gente não vê os raios infravermelho, infravioleta, né? Mas eles estão aí, né? Fique no sol para você ver como você queima, né? A gente não percebe, mas eles estão lá. Nossa visão não consegue captar esses raios. Da mesma forma, a nossa audição, né? Então, nossa audição, ela é um espectro, ou seja, uma faixa de sons que a gente pode perceber, que inclusive é muito curta, né? Alguns animais têm uma percepção maior, né? Existe aquele apito para cachorro, né? Você apita aqui, ninguém escuta, mas o cachorro escuta, né? O pessoal fazia até, no meu tempo de estudante, né? Não que eu fizesse isso, mas no meu tempo de estudante, tinha um pessoal que levava um toque de celular, não era não, Tati? Tinha um pessoal que levava um toque de celular na sala de aula, era um som muito, muito, muito agudo, né? E, segundo os estudiosos, a partir dos 30 anos, né, todo mundo começa já a ter perca na audição. A partir dos 30 anos, é um dos órgãos que mais rapidamente se deteriora, é a nossa audição, né? Por isso termina todo mundo morto, como diz o povo, né? Todo mundo termina sem escutar direito, porque já a partir dos 30 anos, a gente começa a perder essa audição. Então, o pessoal ligava o toque do celular, o professor não escutava nada, e os alunos, todo mundo ficava escutando aquele toquezinho, que era bem agudo, mas o professor não conseguia identificar, porque a nossa audição também é muito restrita, né? Então, todos os nossos sentidos, eles têm uma percepção muito limitada. Nosso próprio paladar, né, é aquela questão. Tem locais da língua que você percebe o amargo, o doce. Se você colocar em outro local, você não percebe. Então, porque nossos órgãos nos limitam. Hoje é o que nos limita de vermos os espíritos, são os nossos órgãos. Mas existem algumas pessoas que vêm com esses órgãos, né, ou com essa capacidade um pouco dilatada, né? E essa capacidade ela pode se manifestar sobre as mais diversas formas. Então tem algumas pessoas que conseguem ver de fato espíritos. Ah, mas ver com esses olhos aqui, eu não vejo espírito, mas as pessoas que narram, não é uma visão com esses olhos que a gente tem, é uma percepção visual, né? A doutrina fala no terceiro olho, numa percepção extrasensorial, mas que você consegue perceber, e você muitas vezes percebe que não é um encarnado, né? E outras tantas não, né? Então tem diversos médiuns aí que têm a capacidade visual tão aguçada, o camarada entra no ônibus e fica em pé porque não sabe onde sentar, porque ele não sabe distinguir quem é encarnado ou desencarnado. Então tem pessoas que essa manifestação, esse dom ou esse mecanismo é tão aguçado que às vezes traz muito transtorno nesse sentido, né? A pessoa vê aqui, né, e não perceber, né? Então, assim, é algo que realmente traz muito transtorno, mas chegará um dia que a gente conseguirá aguçar melhor essas nossas percepções. Mas
todos aqueles que conseguem de uma forma ou de outra, né? Eu tenho uma faculdade que em mim se manifesta de forma muito abrupta, mas assim, muito frequentemente acontece. E é o que a doutrina chama da faculdade mediúnica mais aguçada, que é a faculdade intuitiva. Todos nós, aquelas intuições que muitas vezes nós recebemos, muitas vezes é uma manifestação mediúnica. Como é que vamos saber? Não tem como saber de forma fácil, né? A própria prática mediúnica, ela é também experimental. Você recebe uma comunicação. O camarada assina lá, é fulano e tal. Como é que você sabe que é ele? Não sabe. Não sabe. Você vai saber, se você conseguir, por exemplo, foi uma psicografia, vamos tentar comparar as letras, né? A letra daquele que escreveu o outro lá é uma psicografia, vamos tentar comparar a forma coloquial que usava. Se for uma psicofonia, muitas vezes você percebe, mas não existe nada que possa nos garantir que aquela pessoa que está se comunicando é de fato quem ela diz ser. Então, por isso, né, que a doutrina não recomenda, né, que nós trabalhemos com perguntas frívolas, com adivinhações, porque se você for para algum canto, fizer uma pergunta, as pessoas colocam, né? Aquelas mulherzinhas que jogam búzios, que jogam baralho, aquilo funciona, aquilo existe? Claro, aquilo são pessoas que têm a mediunidade da mesma forma. Agora, a questão é que tipo de espírito está vinculado a essas pessoas, as quais trabalham, né, e muitas vezes são remuneradas em função disso, e que vão lá para responder questões completamente frívolas, né? Se meu marido se separou, se vai voltar para casa, se minha esposa está me traindo, se eu vou conseguir sair de um problema financeiro. Então, é da mesma forma como ocorre aqui. Onde você vê pessoas, né, que têm conversas frívolas, pessoas que ficam... por exemplo, eu digo muito assim, política, né? Tem gente que é apaixonada por política, acorda e fica aquelas rodinhas conversando por política e tudo mais, ou por futebol e tudo mais. Quando desencarna, vão falar sobre o quê? Sobre as mesmas coisas. E tem outras pessoas que tentam participar de reuniões com maior seriedade, que tentam conversar sobre assuntos edificantes. Né? A mesma coisa, quando desencarna não muda nada, vão conversar da mesma forma sobre esses assuntos. Então a gente tem que procurar trabalhar as nossas reuniões para que nós consigamos ter comunicações, o que é que nos vai dar a autenticidade dessa comunicação? É a seriedade do trabalho. Se nós estamos fazendo um trabalho voltado para o bem, voltado para ajudar aquelas pessoas que precisam, que estão passando por sofrimento, que muitas vezes não sabem que desencarnaram, ou que estão sofrendo, ou que estão com percepções ainda do seu corpo carnal. Então, esses espíritos frívolos também não perdem seu tempo participando dessas reuniões. Eles vão participar dessas outras, de adivinhação, de saber se o time de futebol vai ganhar, né, Pedro? Então, a qualidade da comunicação depende muito do tipo do trabalho, da seriedade do trabalho, do estudo envolvido para que aquelas pessoas que estejam lá estejam preparadas. Antigamente, as reuniões de casas espíritas eram reuniões mediúnicas abertas. Hoje essas reuniões elas são fechadas. Mas por que é fechada? Não pode participar e tudo mais. Antigamente você chegava na casa espírita, estava reunido aqui, era uma reunião mediúnica. Estava ali todo recebendo, né? E estava aqui, papá. A gente viu muito isso nas obras de André Luiz, o que Chico Xavier fazia. Era uma reunião de fato pública, a pessoa psicografava, às vezes recebia um espírito que se comunicava com uma pessoa da plateia, conversava, às vezes debatia. Né? Então tinha uma série de situações. Só que percebeu-se, né, que na verdade isso tudo acabava virando só espetáculo. Os auditórios eram cheios, mas isso não causava renovação em quase ninguém. Porque a renovação, ela vem somente através da educação. Não existe outra forma. Nossa transformação, nossa evolução, ela sempre vem através da educação. Intelectual, inclusive, e moral, evidentemente. Então, a gente percebeu que hoje, e é o que a FEB recomenda, e novamente, não estou fazendo juízo, existem diversas casas espíritas e espiritualistas que têm as mais diversas práticas, mas as recomendações da FEB é que reunião mediúnica seja fechada para tratar os desencarnados. Eu estou com problema de cunho espiritual, eu chego na casa espírita, nós temos um livro de vibrações, coloco o nome da pessoa,
coloca o endereço, não sei, não estou vendo perto, coloca seu nome, coloca o seu endereço. Durante a reunião mediúnica, certo? A equipe faz a visita na casa. Se tiver algum espírito, alguém, e for possível que ele se manifeste, inclusive depende disso do grupo também, aquele espírito é trazido para a reunião. E pode inclusive ser trazido para a reunião, participar da reunião e não se manifestar. Outros vão se manifestar e aquilo também vai servir para ele. Então, tratamento para desencarnado, reunião mediúnica, reunião de desobsessão. Tratamento para encarnado, palestra, até educação. Enquanto encarnados, nós temos que trabalhar a nossa educação. É a única forma de nos transformarmos. É a única forma de revermos os nossos conceitos. A gente não diz, depois que a gente chega na determinada fase, a gente não aprende mais nada. Aprende sim. Então nós estamos aqui nos educando a cada novo momento, a cada nova oportunidade que temos de nos educar. Quando fui convidado para fazer aqui a palestra, tive que estudar, tive que rever minhas fontes, tive que elaborar. Também é algo que faz com que eu me engrandeça, que eu conheça, que eu adquira novos conhecimentos. Então, é a única forma que nós temos de nos melhorar. Mas, enfim, diante de tudo isso que conversamos, nós percebemos que, ok, tudo bem, os espíritos existem. Eu posso até acreditar pelas manifestações que ocorrem, pela multiplicidade de ações que ocorrem, e a gente vai ter diversos casos, diversos livros que podemos estudar para garantir isso. Mas e aí? O que isso importa para a nossa vida? O que é que eu saber que os espíritos existem importa realmente para mim? O que é que vai mudar? Porque é isso que importa. Uma doutrina religiosa que nos traz novos conhecimentos, mas que não causa a mudança do indivíduo, ela é nula. Ela não está cumprindo completamente o seu papel. A doutrina ela tem que buscar, certo? Arraigar nos seus frequentadores, nos seus participantes, a necessidade de se modificar, de perceber que temos sim ainda muitos defeitos, que somos orgulhosos, que somos vaidosos, que somos egoístas e precisamos trabalhar isso aí. Eu sempre digo nos nossos grupos de estudo do ESA, das obras básicas, eu acho muito interessante, porque às vezes a gente faz a brincadeira, vamos cada um dizer seus defeitos, né? Só aparece assim, não, eu sou ansioso, eu sou perfeccionista. Não aparece ninguém ambicioso, não aparece ninguém egoísta, não aparece ninguém vaidoso, certo? Então, parece que não existem essas pessoas no mundo. Eu não sei onde estão essas pessoas, né? Porque ninguém diz que é egoísta, vaidoso, orgulhoso, que não trabalha no perdão. Então, que a gente possa perceber que somos sim, esses defeitos que estão em nós, né? O que nós vemos na nossa sociedade é simplesmente um reflexo de tudo aquilo que vivemos. Somos nós. A sociedade é formada de indivíduos e a mudança só ocorrerá quando cada indivíduo fizer também a sua parte. Mas a grande percepção que nós precisamos trazer com relação à existência dos espíritos é o fato deles existirem, o fato deles se comunicarem conosco, enfim, nada, é experimentação. É você saber, não, eu sinto muita saudade de um parente meu que desencarnou. Foi na casa espírita e recebeu uma carta desse parente. Traz o consolo, traz a certeza de que ele está bem, mas você tem a certeza? Não sei, mas enfim, de uma forma ou de outra traz o consolo. Mas o que isso altera na sua vida? Então, nós precisamos compreender que a serventia da comunicação com os espíritos, da possibilidade de nos comunicarmos com o espírito, são três classes básicas que eu gostaria de trazer para vocês. A primeira delas é que, se os espíritos existem, e como Kardec ouviu deles mesmos, os espíritos são apenas os homens que habitavam a Terra, que já haviam morrido, então nós temos uma certeza também, nós somos imortais. Todos nós aqui somos imortais, é um novo conceito sobre a morte. Uma morte que é apenas uma interrupção das nossas várias vivências. O espírito em si é imortal, nós somos imorredores. Nós não, a falência dos nossos órgãos não causa a extinção da nossa consciência. Então essa é uma das primeiras percepções que precisamos ter. Somos seres imortais. E isso nos traz para uma segunda constatação. E é que nos permite compreender qual a nossa necessidade, que é a constatação da reencarnação.
novamente com todo respeito aos demais cultos, aos demais pensamentos religiosos, mas com a evolução do pensamento que nós temos hoje, só existem duas possibilidades. Se acreditamos que Deus existe, que Ele é justo e que Ele é bom, o único mecanismo que contempla essas causas, um Deus justo, bom, misericordioso, é o mecanismo da reencarnação. Se nós não acreditarmos em reencarnação, se nós não acreditarmos que nós podemos vivenciar novamente outras experiências em um outro corpo, numa outra época, numa outra experiência, nós não temos como acreditar em Deus. Porque o que você dizer, por exemplo, para uma mãe que recebe um filho com uma doença degenerativa, foi porque Deus quis? Não, é porque Deus está provando. Provando ela porque se só tem uma existência, o que é que ela precisa provar? Tem que provar ela, não provar o resto? Não existe explicação plausível para as diversas coisas que acontecem na nossa vida, tanto para o lado bom quanto para o lado, porque muitas vezes nós dizemos que é ruim. As coisas que são as nossas provações, aquilo que nos fortalece, os acidentes, as catástrofes, as mortes coletivas, as doenças. Não existe explicação plausível se você não acreditar. Se você acreditar em Deus, Deus seria injusto, porque colocaria uma pessoa para passar por um sofrimento que ela não tem a mínima necessidade. Então, se partimos do preceito inicial de que Deus existe, Ele é soberanamente justo e bom e misericordioso, o único mecanismo lógico que permite que nós criamos nisso é através da reencarnação, que possibilita que, mesmo aqueles espíritos que tiveram uma vida muito complicada, com muitos erros, muitos equívocos, possam ter uma nova chance de se redimir. E é o que explica os sofrimentos que passamos aqui, que, quando consultados, podem ser causados pelas nossas próprias imprudências nessa própria existência. E se não encontramos causa nessa existência, e se toda causa, e se Deus é justo, temos que encontrar justiça até nisso. Então a reencarnação é o que nos traz justamente ao terceiro ponto que eu falava, que é a justiça divina. A justiça de Deus que ataca sobre todos nós, nos acoberta. Todos nós estamos sensíveis a essa lei maior, que é a lei de justiça. Nós não podemos fugir dela. A plantação não é obrigatória, a colheita sim. Então nós estamos sempre colhendo o que nós plantamos. É a lei de justiça. Lei de justiça. Tudo que você olhar é justiça. Deus é tão bom, tão justo, mas se a gente fosse pensar que Deus fosse só justiça, nós estaríamos numa situação muito complicada, porque a gente faz muita coisa errada, né? Se Deus fosse só justiça, né? Olho por olho, dente por dente, como dizia Gandhi, estaremos todos cegos. Mas Deus também é misericordioso, então Ele permita que mesmo os diversos crimes que cometemos, nós possamos ter uma nova oportunidade de nos redimir, através do processo da reencarnação, e que vem explicar toda a justiça divina, vem fechar a lógica do problema, vem nos mostrar que conhecer a verdade sobre a existência dos espíritos é importante, mas não basta. Conhecer que somos imortais é importante, mas não basta. Conhecer o mecanismo da reencarnação é importante, mas o que nós precisamos realmente é nos esforçar, é a cada dia trabalharmos em cima das nossas crenças para termos a força de sermos vigilantes com relação às nossas atitudes. Todos os dias nós estamos construindo e destruindo destinos. Nós estamos muitas vezes magoando pessoas, nós estamos muitas vezes tomando atitudes que venham a prejudicar outras pessoas. Então nós precisamos colocar essas nossas atitudes ao crivo da justiça divina e assim compreender tudo o que nos acontece, seja aquilo que nós narramos como positivo, seja o que a gente acha que é negativo. Apesar de que Leon Denis nos fala que é um erro muito comum a gente colocar a saúde como um bem, da mesma forma que nós colocamos a doença como um mal. Muitas vezes a doença é redentora, a doença é o início do que você precisa para se reformular. O indivíduo que tinha uma vida extremamente desregrada,
que abusava e teve uma doença e precisou, a partir daquele momento, se regrar, a doença para ele, na verdade, foi extremamente boa. Foi o que causou a sua transformação. Então nós vemos a perceber que a misericórdia de Deus nos coloca diante de situações que vão sempre nos encorajar e nos encaminhar, nos intuir para os caminhos corretos, para os caminhos que vão realmente nos trazer as benesses das necessidades que precisamos. Deus nos dá tudo o que necessitamos, não é tudo o que queremos, mas tudo o que necessitamos. Necessitar é diferente de querer. A gente quer coisas que às vezes nós não precisamos, mas Deus nos dá exatamente aquilo que precisamos. Então, que nós possamos compreender essa mensagem da existência dos Espíritos, mas que a verdadeira importância para tudo isso é que a gente venha a trabalhar em si, a partir dessa concepção da existência dos Espíritos, a partir da concepção da imortalidade da alma, da reencarnação, todos esses preceitos que a doutrina nos traz, a importância verdadeira da nossa reforma, de nós nos melhorarmos, de nós procurarmos fazer o que Jesus nos pediu, seguir o Evangelho do Cristo, trabalhar sempre com amor em nossos corações, enxergando o nosso irmão não somente como nosso seio familiar, mas enxergando o nosso irmão como toda a sociedade que vivemos. Muito obrigado, boa noite a todos.